Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Dicas da Cá, nosso encontro diário de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui no meu perfil Kátia Treviso no Instagram. Esse é o momento da gente conversar sobre dúvidas, questionamentos, reflexões, para a gente tornar a nossa vida mais leve, mais clara, mais objetiva e a gente conseguir alcançar aquilo que definitivamente nós queremos, o que a nossa alma deseja e não aquilo que o mundo diz que deseja da gente. Papo cabeça, nem sempre muito sutil, né? Às vezes com algumas bronquinhas, como na live de ontem, falando sério, olho no olho, mas de uma forma para a gente poder ter uma vida mais completa, mais divina, né? Com mais luz no nosso dia a dia. Bom, hoje é sexta-feira, separei um assunto aqui que na verdade é uma introdução dos temas da semana que vem, tá? E hoje eu quero contar um pouco para vocês do que me leva a abrir uma semana de assuntos exclusivos para mulheres com 40 anos para mais. E aí as pessoas me perguntam, Kátia, mas eu tô só dando uma olhada aqui para ver se o Instagram já está distribuindo o convite da minha live por aí, acho que começou agora. E as pessoas me perguntam se eu não tenho medo de falar especificamente para mulheres e de repente afugentar os homens do meu perfil e de repente focar muito aí só nesse universo feminino. E na verdade não, eu não tenho nenhum pingo desse medo. Eu acredito que quando nós estamos falando para um público feminino, muitos dos temas que a gente traz aqui, né, para a gente conversar, esses assuntos refletem nos homens também. E a questão toda é que as mulheres, elas acabam estando mais abertas hoje para propor e para assumir alguns questionamentos, algumas insatisfações, alguns sintomas da vida, enquanto que os homens se escondem um pouco de se confrontar com isso tudo que está acontecendo. Mas isso não significa que os homens não serão acolhidos e bem-vindos na próxima semana. É claro que serão. Mas como eu estou aqui sentada num corpo de mulher, curando o meu feminino, fazendo uma jornada muito profunda do meu feminino, eu me sinto mais à vontade, né, para falar com esse público que eu conheço melhor do que um público masculino. Se bem, né, que eu trabalhei por muitos anos numa empresa masculina, sempre raciocinei muito parecido com os homens, mas eu entendo que nesse momento o meu propósito, a minha missão de vida, ela está muito mais voltada para curar o feminino nas mulheres, né? Porque a gente inclusive tem visto que existem homens hoje com seu feminino muito mais intacto do que algumas mulheres. Isso não tem nada a ver com gênero, né? A gente está falando aqui de masculino e feminino que todos nós temos e que deveriam estar equilibrados. São forças que deveriam estar equilibradas dentro da gente e a gente percebe que está havendo um desequilíbrio muito grande. Então hoje o tema é sombras. Eu vou anotar aqui para quem for entrando, se quiser acompanhar, né? Então, quero sair das sombras, assumir a minha vida. Esse é o tema de hoje e eu vou contar para vocês de onde vem essa inspiração e como que vai acontecer na semana que vem. Então, vamos por partes, né? Eu gosto sempre de trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre as fases da vida em que as coisas normalmente acontecem, para que vocês entendam por que eu escolhi 40 a mais. Nos primeiros anos de vida, nós somos seres extremamente frágeis, que nós precisamos de cuidadores para nossa sobrevivência. Nesse primeiro período, a gente é muito influenciado pelo que a gente
vê do mundo externo e a gente acaba até os 7, 8 anos criando na nossa cabeça, na nossa cabecinha, como que os meus comportamentos afetam o mundo em relação ao meu cuidado. É muito mais voltado nesse contexto. E quando eu falo da minha sobrevivência, eu não falo só da minha sobrevivência física. Eu também falo, para nós que somos seres humanos, nós também temos muito uma sobrevivência emocional. Então, quando eu sou pequenininho, eu vou lá, estou na minha casa, né, com uns 2, 3 anos, e eu percebo que tem o papai e tem a mamãe, né? E eu não entendo muito bem como acontecem aquelas coisas, mas eu percebo que tudo que a mamãe fala com mais força, a mamãe fala com mais imposição. E percebo que o papai, ele acaba aceitando o que a mamãe fala, né, para deixar o clima mais, um clima melhor. Isso é uma percepção que eu vou tendo do mundo. Ou o inverso, eu percebo que a mamãe é uma pessoa mais carinhosa, que fala comigo com mais cuidado, com mais carinho, e vejo que o papai é uma pessoa mais agressiva, que fala com mais dureza, que não me toca muito, e isso vai formando todo o meu entendimento de mundo, tá? Pode ser também que eu tenha uma mamãe mais ausente, que ela trabalhe fora o dia inteiro, eu fique com uma outra pessoa e essa pessoa tem algum comportamento que pode ser de extrema amorosidade, de total entrega afetiva, e quando a mamãe chega em casa, ela está disposta também a me dar toda essa afetividade. E quando o papai chega em casa, ele também é muito afetivo. E juntos eu consigo enxergar que, mesmo sem papai e mamãe dentro da minha casa, eu tenho uma continuação dessa afetividade quando eu estou fora do meu pai e da minha mãe, estou com a minha cuidadora, com o meu cuidador. E por aí vão se formando as nossas primeiras percepções de mundo, aí vão criando os meus primeiros traumas, e traumas é comum, é necessário que nós tenhamos, mesmo em famílias extremamente estruturadas, em famílias com poucos problemas financeiros, ou de vícios, ou de comportamento. Traumas, eles sempre vão existir, faz parte desse começo da nossa vida, do 0 aos 7, 8 anos, tá? Quando eu chego um pouquinho depois dos 8, dos 9 anos, eu já tive uma percepção do mundo, eu já percebi que se eu choro no meu núcleo familiar, alguma coisa acontece. Se eu faço birra, outras coisas acontecem. Se eu fico quietinho ali, só brincando com os meus brinquedos, de repente eu sou elogiado, né? Todo mundo fala que eu sou boazinha, que eu sou muito quietinha. E eu vou percebendo que todos esses meus comportamentos, eles afetam a aceitação que o mundo tem de mim. Quando começa a fase ali dos 9, 10 anos, hoje às vezes até um pouco mais cedo, porque é quando a gente vai para a escola, né, que a gente já começa a ter um pouquinho mais de independência em relação ao papai e à mamãe, ou ao nosso cuidador, e aí a gente começa a testar esses nossos comportamentos que nós tínhamos na nossa casa com o ambiente externo. Então, se eu era uma criança que conseguia atenção, e às vezes uma atenção até negativa, mas eu conseguia atenção através da birra, pais ausentes, cuidador ausentes, afetivamente, e através da birra todo mundo olhava para mim, é bem provável que na escola eu tente fazer esse mesmo comportamento para ver como que isso se dá, né? Pode ser que eu me dê muito bem e que as pessoas comecem a olhar para mim também, e aí eu percebo e confirmo dentro de mim que uma situação de birra me traz benefícios. Ou então eu já levo uma chapuletada, não física, mas de comportamento, e eu percebo, na minha casa eu posso fazer isso, aqui na escola eu não posso. E eu mudo o meu comportamento, eu crio uma roupa, uma personagem para me dar bem
nos dois ambientes. Então, em casa eu sou mais birrento, do lado na escola eu sou mais negociador. E por aí vai. Eu dei um exemplo para vocês entenderem essas fases da vida que a gente vai fazendo, tá? E aí a gente vai fazendo esses testes, a gente vai percebendo que quando eu erro, muitas pessoas me criticam, e aí eu começo a sentir dor, né? Algumas pessoas com dores mais profundas, com a crítica, outros nem tanto, né? E aí eu vou criando os meus sabotadores, né? Então, se eu sou uma pessoa que ouvi muita crítica e que minha casa é muito rígida, é bem provável que quando eu erro, eu seja muito crítica comigo mesma. E aí eu vou criando o meu sabotador crítico. Ou então, eu vivi na minha casa um ambiente, por exemplo, de muita instabilidade emocional, ou instabilidade financeira, ou teve alguma mudança muito drástica, muito pesada, em que eu não conseguia assimilar muito bem, e eu crio alguns sabotadores que podem vir de mãozinha dada com o crítico. Por exemplo, nesse caso que eu dei aqui para vocês um exemplo, o hipervigilante. Tá? Então eu fico sempre atenta, porque alguma coisa ruim pode acontecer, e se eu não ficar atenta, eu posso me dar mal. Tá? Então essa fase aí da adolescência, né, da primeira fase aí mais adulta, a gente começa a testar as nossas personagens, as nossas personas, essas roupas que a gente veste para ir trabalhar, a roupa que eu visto para ir com os meus amigos, a roupa que eu visto para ir para a faculdade, para ir. Então eu começo a criar esses personagens, tá? Baseado aqueles traumas, aqueles aprendizados, aqueles comportamentos que eu tive na infância, tá? Conjugados aí com outros fatores, por exemplo, que eu trouxe para vocês do sabotador, tá? Tudo isso faz parte natural do desenvolvimento do ser humano, tá? É assim mais ou menos, muito superficialmente, que eu não sou psicóloga, que a gente vai formando a nossa forma de lidar com o mundo. Tudo vai muito bem se todas essas fases, elas são mais equilibradas, com possibilidade de ter mais um autoconhecimento da forma como eu lido com a vida, e principalmente se eu consigo me aceitar com mais tranquilidade e saber que eu não sou uma pessoa perfeita, que eu não sou uma pessoa que atendo a todas as demandas do mundo, que eu posso errar e que às vezes eu erro sim. O que acontece é que nós estamos inseridos em uma sociedade que, apesar de falar que errar é humano, não admite erro, né? Tanto vocês podem ver que quem de nós na vida adulta não derrubou um copo com água, um copo com suco, um café? Quem? E vocês se mataram por conta disso? Não, né? Mas olha uma criança que derruba um suco, um copo de água, alguma coisa na mesa de um restaurante. Qual vai ser a reação dos pais? Né? De uma briga, porque quer que seus filhos sejam perfeitos, né? Então a gente ensina para a criança desde cedo que a criança não pode errar. E eu fui criada assim, você foi criada assim, e provavelmente os nossos pais também, provavelmente não, com certeza, nossos pais foram criados assim. Ah, Kátia, mas então você está dizendo que a alternativa para isso tudo é criar filhos sem limite. Muito pelo contrário, criança precisa de limite, nós precisamos de limite. O ser humano gosta de viver em ambientes que ele conheça minimamente as regras. Então as crianças também precisam de regras. O que é problemático, e isso afeta a nossa vida adulta, é a gente conviver num ambiente em que os adultos, né, quando a gente é criança, dizem, não, aqui a gente super estimula o erro, a gente quer realmente que os nossos filhos experimentem o mundo, que eles sejam felizes, é isso que nós queremos. Só que no dia a dia, quando a criança erra, é bronca, né? Quando a criança tá triste, o pai não deixa ficar triste, acha que tem que ficar feliz o tempo todo, né? Essa dinâmica entre o que é dito e o que é feito vem trazendo muitos componentes que podem afetar, né, a nossa vida adulta de uma forma muito imperceptível. Só que a gente vai chegando ali na fase dos 30 e poucos anos,
Com mais clareza aos 40 anos, tá? Que já começa uma nova fase dos adultos, que é um amadurecimento, né? Biológico, é claro, mas muito também mental, em que a gente começa a perceber que, apesar de eu vestir aquela roupa, aquela persona, da filha certinha, da pessoa que nunca erra, apesar de eu ter vestido essa persona por muitos anos e ter me trazido alguns benefícios, de repente eu fui reconhecida como uma boa profissional ou como uma boa mãe, tenho filhos já em idades, né, maiores e tudo mais, só que começa a aparecer um vazio dentro de mim, né? E aí a gente começa a ter sintomas, né, de ansiedade, tristeza, angústia, depressão, uma tristeza que não vai embora, né? E a gente começa a colocar algumas desculpas, né? Eu acho que agora, isso era muito comum quando eu estava na idade de sair da casa dos meus pais, né? Que se falava muito, cuidado com a síndrome do ninho vazio, falava para minha mãe, né? Cuidado, porque depois que os filhos saem de casa, a gente se sente vazio, né? Aí os outros, não, a idade da loba, né? Você chega nos 40 anos, a idade da loba, quer quebrar tudo e tudo mais, né? E aí existem outras terminologias, dependendo da época, a gente vai encontrar essas explicações. E o que na verdade isso traz pra gente como aprendizado, né? Que nós, quando chegamos nessa fase da nossa vida, em que a gente olha para o futuro e pensa, poxa, eu tenho mais anos vividos do que anos a viver, né? A gente começa a se questionar se realmente todo esse arcabouço de personas que eu utilizei, de comportamentos que me foram ensinados, de padrão de vida que eu busquei para mim, de amizades que me cercam, se realmente isso tudo vale a pena. Porque a gente chega num momento em que a gente fala, bom, agora, a partir de agora, vai ter que valer a pena. Porque cada ano que passa, isso é sempre verdade, né? Cada ano que passa tem um ano a menos de futuro, certo? Todo mundo no mesmo ponto? Isso é fato, né? Mas até os 40 anos, e às vezes algumas pessoas um pouquinho mais pra frente, elas não têm muito, sabe, né, racionalmente isso, mas não sentem isso. Parece que a vida é infinita, que a vida, nossa, morre o outro, mas eu não. O outro pega Covid, eu não. O outro pega Covid e tem morbidades que vão levar para a morte, mas eu não. Mesmo quando a gente tem indícios fortes de que a gente poderia desenvolver, né, essa doença com um pouco mais de problema, tá? Mas a gente é um pouco invencível até os 30 e poucos anos, né? 20 anos principalmente, mas ali nos 30 a gente ainda está nessa fase do eu sou invencível, né? E tudo mais. Nos 40 isso já vai reduzindo bastante, tá? E aí a gente começa a fazer esses questionamentos, né? E aí a gente tem algumas opções de vida, como sempre a gente tem opção, né? A gente tem a opção de continuar levando a vida, né? Como a sociedade nos pede, como os nossos pais nos pediram. Oi, Ale, tudo bem? Como o mundo exigiu que a gente seguisse a vida até aqui. E tá tudo bem, continuo seguindo. Se é para ter síndrome do ninho vazio, se é para ter idade da loba, se é para jogar a vida de casado pro alto, e tá tudo certo, eu vou em frente e vamos ver o que dá, tá? Essa é uma opção, de deixar a vida continuar o seu fluxo natural. O segundo a segunda opção é a gente falar, não, eu vou continuar sendo aqui certinho, o que a sociedade me ensinou, o meu roteirinho, tá tudo bem, me sinto aqui super confortável nesse roteirinho, de boa mãe, de boa profissional, agora encaminhando para ser avó dos meus netos, eu quero cuidar dos meus netos, e tá tudo certo, é isso que me faz bem, isso que me deixa confortável, e eu não tenho dúvidas sobre isso. É mais um caminho, tá? Um outro caminho é continuar nesse roteirinho, mas estar insatisfeita. Ou querer mudar e não saber como. Ou querer jogar tudo pro alto de uma forma muito inconsequente, né? Mas ter muito medo de fazer isso, tá?
E essa fase agora, né, dos 40 anos, ela é muito isso, muito isso. E principalmente para as mulheres, tá? É o que eu digo, não é que os homens não passem por isso, eles passam sim, mas as mulheres, elas falam mais sobre isso, né? Elas colocam mais para fora essas situações, e os homens muitas vezes seguram e vão tratar esses sintomas de outras formas, tá? Que aí não vem ao caso. As mulheres, elas costumam falar sobre isso. E esse é o meu convite, né? É o meu convite para essas mulheres 40 a mais. A partir da semana que vem vai ter uma jornada aqui no meu perfil em que a gente vai abordar desde o porquê que a gente tem todos esses sintomas e aí poder falar um pouquinho com mais profundidade sobre esse assunto das personas, sobre esse assunto dos traumas de infância, sobre esse papel que a mulher foi exigida de ter até agora, quais são as possibilidades que nós temos para o futuro, porque depois dessa semana em que a gente passar um pouco pelo autoconhecimento, a gente vai para uma outra jornada, né, que a gente começar a fazer algumas mudanças na nossa vida, e aí são mudanças sutis, né, principalmente voltada para a área da comunicação, do Ho'oponopono, que eu tenho me aprofundado com mais interesse, no nosso mundo profissional, né, porque as mulheres com 40 e poucos anos, elas normalmente estão nessa dúvida de que se conseguem manter esse ritmo, né, se era muito acelerada, esse ritmo muito acelerado do lado profissional, ou se já está o momento de diminuir, mas isso traz também uma angústia da velhice, mas ainda não é aposentadoria, eu não quero chegar nesse ponto. Então a gente vai conseguir entrar nas ferramentas de solução na outra semana, que aí é muito legal, porque é na semana do meu aniversário, que na quarta-feira, no dia 17, aquela semaninha ali do carnaval, que não vai ter, né, carnaval, mas vai ter feriado, a gente vai poder começar a trabalhar algumas ferramentas para destravar essas coisas que estão travando a nossa vida profissional ou pessoal ou tudo junto, porque nós somos uns seres completos. A gente não é uma pessoa no profissional, então eu estou super feliz no profissional e só estou infeliz no lado amoroso. Não, né? Normalmente quando você está infeliz em alguma parte da sua vida, isso está refletindo em todas as outras partes da sua vida. Então esse é o meu convite. O que eu quero esclarecer para você que está assistindo aí gravado, que tem me acompanhado, eu estou vendo que o gravado tem tido mais audiência do que aqui ao vivo, né? Eu quero dizer para vocês, eu não sou coach, então eu não vou fazer um processo de coach com vocês, eu não sou coach, eu não sou psicóloga, tá? Então, pessoas que estão já em processos mais profundos de depressão, de síndrome de pânico, questões mais pesadas, eu sugiro que procurem profissionais especializados. Eu não tenho condições de ajudá-los quando alguma coisa nesse sentido já está instalada, tá? Qual que é a minha formação? Eu sou jornalista com especialização em marketing e com muita experiência no mundo corporativo. Faz 2 anos e meio que eu estou empreendendo, então lidando muito com esse mercado do empreendedorismo e vendo muitas mulheres nessa fase que eu também estou se jogando para esse mercado, para essa nova possibilidade de vida, sem ter tratado os seus traumas primeiro, sem ter tratado o seu autoconhecimento primeiro e se frustrando muito. E aí, qual que é o problema, né, gente? Qual que é o ponto? Se a gente tinha tempo para se frustrar quando a gente tinha 20 anos e entrou no mercado de trabalho, agora na idade dos 40 e poucos anos, a gente não tem mais tempo para grandes frustrações. A gente tem tempo para errar, para aprender, para criar, né, aprendizados daqui para frente, mas a gente não tem tempo para grandes frustrações. A gente precisa entrar nas jogadas cientes do que pode dar certo, do que pode dar errado, e se der errado, o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, esse é o meu propósito aqui, é a gente conseguir trabalhar uma comunicação muito mais consciente da gente com a gente mesmo, porque isso destrava
demais a vida da gente. Quando a gente entende qual foi aquele ponto que me travou até aqui, eu consigo destravar muitas coisas que vão acontecer daqui para frente. Eu uso sim muito componentes da comunicação não violenta, da educação positiva, da psicologia positiva. Eu trago muito de psicologia, tá? De psicanálise. Eu gosto muito, tenho me aprofundado bastante nesses assuntos, tá? Trago muito de constelação sistêmica familiar, que também é um assunto que eu gosto bastante, e principalmente do poder do hábito. Eu entendo que a gente se habitua, né, a comportamentos em que a gente nem se dá conta e que isso segura a nossa vida de uma forma muito significativa. E quando a gente identifica quais são esses gatilhos, a gente se propõe a mudar essas ações, a gente consegue lá na frente colher frutos muito interessantes. E tudo isso voltado para essa comunicação muito mais consciente, tá? Então esse é o convite. Na semana que vem, a partir da segunda-feira, eu já vou trazer já uma sequência de assuntos que estarão amarrados um ao outro, né? Eu vou diminuir um pouco dessas conversas que eu tenho tido e que aí eu trago o tema que as pessoas propõem, né? Os assuntos para eu trazer aqui para vocês. Continua sendo dicas da casa, 11h30, do mesmo jeito, só que em vez de eu trazer essas dúvidas, eu vou seguir uma sequência para trazer um pouco mais de ferramentas de autoconhecimento na semana que vem, que elas vão ser fundamentais para a gente começar a trabalhar o processo de sair da sombra da outra semana, tá? Então, se você vai me seguir, marca as notificações aí, aqui no Instagram dá para fazer isso, que aí quando começarem as minhas lives você vai ficar sabendo. Se você não conseguiu assistir, assiste no IGTV, e eu também estou jogando essas lives lá no YouTube do Zunca Press, tá? Que é a minha empresa. Então você também consegue acessar lá todo o conteúdo de forma gratuita, sem precisar desembolsar nada, tá? E se você não se interessou muito pelo assunto, mas você tem alguém que está nessa vibe, nesse mesmo momento, manda para essa pessoa, tá? Manda para essa pessoa e se quiser pode falar comigo, dizer por que você recomendou e tudo mais. Eu teria o maior prazer em receber pessoas novas aqui e poder começar um diálogo aí com novas pessoas que estão aí no mesmo momento que eu. Fechado? Tá bom assim? Então vamos fazer um combinado hoje, tá? Hoje é sexta-feira. Esse final de semana é um final de semana pra gente aproveitar, pra gente curtir, usando ainda máscaras, né? Usando toda a nossa proteção aí, e pra gente poder estar firmes, fortes e com saúde para a semana que vem. Curta, aproveita, mas com muita responsabilidade e consciência, tá bom? Então semana que vem eu te vejo aqui às 11h30 da manhã. Beijos, fiquem bem, tchau, tchau!